grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, mais uma vez, né? Estamos aqui reunidos nesta aula justamente para que nós possamos meditar ainda mais, aprender do Senhor, das coisas do alto, das coisas de Deus, da doutrina da Santa Igreja Católica, daquilo que realmente vem ao nosso coração, para que possamos efetivamente, cada vez mais, buscar um coração convertido, né, a Deus, um coração mais voltado para Ele, e assumindo esta realidade do Senhor, procurarmos de forma mais proveitosa, até mesmo, buscá-lo e imitá-lo, né? Buscar imitá-lo, vamos dizer assim. Né? Mas, inicialmente, que possamos, de fato, rezar, como sempre fazemos, como de costume, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar com a sua graça, que o Espírito Santo venha trabalhar em nosso coração, nortear todo o momento formativo que vamos ter, né? Mas, sobretudo, que ele possa abrir o teu coração para aquilo que você for lendo do catecismo. Às vezes a linguagem do catecismo é uma linguagem que beira um caráter semelhante, lembra, né? Um caráter teológico, às vezes até um caráter filosófico, em alguns momentos até com termos um pouco técnicos, né? Utilizando-se até uma linguagem muitas vezes atribuída ao latim, ao grego, né? Que nós vemos em alguns momentos. Então precisamos realmente ter a nossa inteligência iluminada pela graça de Deus para que possamos compreender aquilo que Ele quer nos falar com tanta autoridade. Por isso, peça mesmo com o teu coração que o Espírito Santo te ilumine, te conceda a graça da humildade, porque nada podemos sem Ele, sem Cristo nada podemos fazer, né? Até pela própria ação do Espírito Santo é que nós podemos chamar Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, reconheça que você não pode nada sem Deus, não pode nada sem o Cristo, para que Ele realmente venha em teu socorro e possa, de forma bastante proveitosa, te render frutos, ser frutífera a formação de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos continuar hoje a partir do número 456. Já falamos do artigo 2º, né? Que é o artigo que vai tratar a respeito do nome de Jesus e dos seus atributos, né? Ele é o Cristo, é o Filho único do Pai, o Filho único de Deus, e é o Senhor, né? Nós falávamos sobre isso na aula passada. Nós dissertamos aqui, discorremos um pouco a respeito desta realidade, né? Quando falávamos do artigo 2º, que tratava justamente do nome de Jesus e das suas atribuições que nós podemos perceber neste artigo 2. E agora, a partir do artigo 3, nós percebemos toda a trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele rompe, vamos dizer assim, a realidade do eterno e entra na história, e você já vai observar que ele é concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. São os termos, são as constituições que nós iremos observar nesta aula de hoje. Então nós já podemos perceber toda esta configuração aqui dentro desse processo. Por isso que ele divide aí em alguns parágrafos, né? Esse artigo 3. Ele vai dividir o parágrafo 1 e é justamente do parágrafo 1 que vamos tratar hoje, né? Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O Filho de Deus se fez homem. Este é o primeiro parágrafo. Filho de Deus se fez homem. Então é o mistério próprio mesmo da encarnação, né? Este é o tremendo mistério, vamos observar o primeiro dos mistérios de toda a vida de Cristo, né? Nós temos inúmeros mistérios na vida de Cristo. Nós temos o mistério da encarnação, o mistério
do nascimento de Jesus, por ocasião do dia, de fato, que ele termina o período gestacional, digamos assim, né? E aí você vê o nascimento de Cristo, o tremendo mistério do nascimento de Cristo, o mistério da sua infância, o mistério da sua vida oculta, o mistério da sua vida pública, o mistério da sua paixão e morte, o mistério da sua descida, como diz o catecismo, da sua descida aos infernos. Nós vamos ver mais adiante esses infernos de quem o catecismo está falando, que não é o inferno da condenação, né? É o que o credo nós vamos chamar de mansão dos mortos. Aí o mistério da ressurreição, o mistério da ascensão, o mistério da glorificação do Senhor, o mistério da sua segunda vinda, da sua parousia, né? Vamos dizer assim, se evidenciarmos por ocasião da sua segunda vinda. Então você vê que a vida de Cristo é toda ela um mistério, vamos dizer, envolto em faixas, como diz o evangelista, né? O evangelista São Mateus vai falar, ele estava envolto em faixas assim como envolto em mistério. É de fato um tremendo mistério essa realidade de nosso Senhor, que é Deus que se faz homem, que é Deus que se encarna, né? Que é Deus que entra na história, o Senhor da história entra na história, o Senhor do tempo, aquele que criou o tempo, resolve se submeter ao tempo que ele mesmo criou, né? Aquele que tem toda a realidade da história, ele resolve se submeter à história, entrar na história, né? E observar todos esses acontecimentos que vêm a partir do momento em que ele entra na história. E aí você já vem uma primeira pergunta, este parágrafo 1, que vai tratar dessa realidade do Filho de Deus que se faz homem, já começa aí uma primeira pergunta, se assim pudermos perceber. Esta primeira pergunta. Que pergunta é esta que nós observamos aqui? Por que o Verbo se fez carne? Essa é a pergunta que vai nortear hoje a nossa formação. Por que o Verbo se fez carne? Se assim pudermos notar. Você vê logo no número 456, né? Você pode tomar o seu catecismo e já observar esta realidade. No número 456 ele diz: com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando, e por nós, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Se você observar, por exemplo, o credo niceno-constantinopolitano que nós já rezávamos, né? Já mencionamos aqui várias vezes, um credo mais detalhado até, vamos observar, você percebe até mesmo toda uma definição até dogmática do Cristo, né? De todo o credo de uma forma geral. Você vê logo no começo, quando ele diz assim, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E ele diz, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado, não criado, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Lindo esta definição que o credo niceno-constantinopolitano nos coloca, né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, tem a mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, ou seja, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Falávamos isso na aula passada. E aí hoje nós tratamos dessa outra parte, quando diz, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Né? É justamente sobre isto que vamos tratar hoje. Por nós e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou-se pelo Espírito Santo e se fez homem. E aí você pode observar no número 457, quando ele vai dizer, o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Esse é o grande propósito da encarnação do Verbo. Né? Para que ele veio a este mundo? Para nos salvar, efetivamente, para nos reconciliar com Deus. Foi ele que nos amou. Enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Este apareceu para tirar os pecados.
E aí você pode observar uma belíssima passagem, eu gosto muito de ler até na íntegra as notas de rodapé e as notas até em letras minúsculas que você vê aqui no catecismo, porque normalmente são falas, são linguagens, textos atribuídos aos santos. Por exemplo, este texto aqui de São Gregório de Nissa, né? Um padre da igreja, também um doutor da igreja, São Gregório de Nissa, no século III para o século IV, vamos dizer assim. Eu gosto muito dos seus escritos, inclusive. Mas note o que ele vai dizer a respeito de Jesus, a respeito de nosso Senhor e a nosso respeito. Ele diz assim: doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso nola restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a tal ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz? Vê que maravilha esta reflexão que ele coloca aqui. Nós estávamos num estado de uma decadência, né? A vida humana por si só, um estado de decadência moral, vamos dizer assim. Né? Não apenas falando daquele povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, que cometeu o pecado da idolatria, era muito forte, muito evidente a realidade da idolatria dentro daquele povo, né? da antiga aliança, do antigo Israel, vamos dizer. Né? Você vê que houve, de fato, o exílio para a Babilônia, o exílio para a Síria, né? Os povos tanto da região do Reino do Norte, que foi exilado para a Síria, né? O pessoal lá, os irmãos do Reino do Sul, os judeus que foram exilados para a Babilônia. Houve uma dispersão, alguns foram para o Egito, inclusive, fugiram para o Egito. Nós vamos vendo essas realidades. E cometeram muitos pecados. Se você for ler o primeiro livro, o segundo livro de Samuel, primeiro livro, o segundo livro de Reis, você vai perceber que, de fato, né, a realidade da idolatria, que é um tema muito evidente, muito em alta, vamos dizer assim, nesses livros, era sempre recorrente. Né? Muitos reis que não apenas trabalhavam a idolatria, mas acabavam motivando a idolatria do próprio povo, o que acabou levando muitas vezes à condição do exílio, à realidade dos profetas que vem falar, né, vem mencionar, tem toda essa realidade, mas não é só essa decadência moral ali da antiga aliança que nós devemos levar em consideração. Precisamos também observar a decadência moral na história inteira. Né? Então não é somente a decadência moral da antiga aliança, mas a decadência moral no contexto histórico, também depois do tempo de Cristo, né? Em que havia necessidade de que as pessoas tivessem conhecimento dele, tornasse Jesus conhecido e amado, né, por todas as nações. Esse é o propósito da vida da igreja. Até nos nossos tempos, a nossa natureza, como diz São Gregório de Nissa, precisa ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Né? Então Jesus ele veio justamente para romper com esses acontecimentos, se formos evidenciar. Por isso que costumamos dizer que a igreja é a continuação histórica da encarnação do Verbo, porque a todo instante é necessário que nós tomemos consciência e tomemos entendimento desta realidade. A nossa natureza precisa ser curada. Foi para isso que ele veio, para reerguer a minha natureza decaída, para reerguer a minha realidade que estava enferma. E agora, precisando ser curada, ele vem. Estando cativo, eu preciso de um libertador. Você nota esta condição. E quando você chega no número 458, ele diz: o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Então você vê, primeiro ponto, o Verbo se fez carne para nos salvar. Segundo ponto, o Verbo se fez carne para que nós conhecêssemos assim o amor de Deus. Eu sempre gosto de me lembrar daquela passagem do Cântico do Exulte, né, da Vigília Pascal. Tem uma tradução muito bonita que chama muita atenção, que diz assim:
referindo-se à culpa de Adão, né? Ó feliz culpa de Adão. Como é que uma culpa tão terrível que acabou levando ao pecado original pode ser feliz? Ó feliz culpa de Adão que ousou merecer tal perdão, vamos dizer, né? O pecado original, por vezes, ele de fato ocasionou esta realidade que nosso Senhor ele vem ele mesmo para nos curar, para nos salvar, para nos redimir de todos os pecados, mediante a morte de cruz, ou seja, por ocasião dessa condição de pecado original, nós podemos notar que ele veio para que nós pudéssemos conhecer a dimensão do seu amor, né? Ou seja, se não houvesse pecado, Jesus poderia até ter se encarnado, mas não haveria necessidade de morrer. Morrer por quê, se não havia pecado, né? Mas por ocasião do pecado, Jesus ele morre na cruz, chega à mansão dos mortos, toma aquelas dores todas que nós observamos na cruz, né? Ele toma realmente todas as dores na cruz. O Pai o abandona, toda esta dimensão, e tudo isso por amor. Nós jamais conheceríamos esse amor se ele não tivesse precisado ir para a cruz. Entende? Então, para que assim conhecêssemos o seu amor. Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único a fim de que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor com que Deus realmente amou o mundo. Foi um amor, digamos assim, excomunal, digamos, né? Deu o seu próprio Filho. E é interessante porque o Pai dá o próprio Filho livremente. E o Filho aceita vir, aceita realizar-se este sacrifício perante o Pai de forma também livre. Então nós já percebemos esta condição. E aí você tem uma outra realidade, no número 459, quando vai se dizer por que o Verbo Divino se fez carne, para ser nosso modelo de santidade. Você vê bem mesmo que a realidade com que Deus vai se mostrando é ascendente, né? Você pode notar que em cada um destes parágrafos, se nós evidenciarmos, você vai perceber em cada um destes parágrafos que o Verbo Divino vai se fazendo carne, ele vai explicando, né? Você vai vendo que a gente vai ascendendo no objetivo. Você vê que o primeiro objetivo é reconciliarmos-nos com Deus, salvarmos. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau do porquê ele se faz carne é justamente para que conhecêssemos o seu amor, né? Então, ele me salvou, uma vez que ele me salvou, eu vou compreender agora a realidade do seu amor, a tamanha dimensão do amor de Deus. Porque quando Deus estava na cruz, o que Jesus estava fazendo quando estava na cruz? Quando Jesus estava na cruz, o que ele estava fazendo ali? Além de sofrer, além de perceber-se abandonado pelo Pai, ele estava amando o Pai, né? Amando o Pai até de uma forma extraordinária, com um amor infinito. O amor com o qual eu deveria estar fazendo para reparar os pecados, vamos dizer, da humanidade, vamos imaginar desta forma. Mas eu, enquanto homem, né? Você, enquanto ser humano, você não tem condições de reparar este pecado com esta dimensão infinita de amor que só Jesus tinha evidência, né? E por isso, enquanto na cruz ele estava amando o Pai, se oferecendo, se ofertando em holocausto ao Pai com um amor infinito. Estava amando o Pai, é por ti, meu Pai, e é por amor a este mundo, a esta humanidade, que eu estou me entregando a ti. E o Pai vendo que este sacrifício, este cordeiro, um cordeiro de Deus, um cordeiro puro, um cordeiro perfeito, um cordeiro imaculado, que estava se entregando, o Pai iria aceitá-lo também de forma perfeita, né? É isso que nós celebramos na Santa Missa. Esta realidade mesmo do Filho que se oferta ao Pai perfeitamente. E o Pai aceita esta oferta também perfeita, finalmente agora uma oferta digna do Pai, né? E aí aquele movimento belíssimo de ação de graças que acontece na Santa Missa,
o Pai rendendo graças ao Filho, o Filho rendendo graças ao Pai, neste movimento de ação de graças, né? Então você nota justamente essa condição dentro da Santa Missa, esta realidade. Então você vê o conhecimento deste amor, o segundo degrau. O terceiro degrau, para que ele pudesse ser o nosso modelo de santidade. Agora que ele me amou, ele veio me salvar, eu descobri o seu amor. Agora eu tenho que amar de volta. Né? E como, meus irmãos, não amar de volta um Deus assim? Como não amar de volta um Cristo que fez isso por mim? Como não amar de volta? Eu merecia o inferno por causa do pecado original. Nós merecíamos o inferno. Ah, mas eu sou muito bom. Ah, mas eu sou isso ou aquilo. Ah, eu sou um bom cidadão. E daí? Todos nós, por causa do pecado original, acabamos herdando, né, digamos assim, uma certa inimizade com Deus. Uma tendência ao esquecimento de Deus, a esquecer a Deus, nós esquecermos a Ele por causa dos nossos pecados. E, no entanto, nós descobrimos que Ele mesmo mandou seu Filho único para cá. Ele só tinha um filho, e o único filho veio para morrer por nós. E o sacrifício de Cristo não foi na cruz simplesmente, o sacrifício de Cristo já começou no ato da encarnação. Se encarnar no seio da Virgem Maria, sendo a Virgem Maria desposada, vamos dizer assim, com José, né, para uma sociedade como a sociedade da época, era motivo de perigo ela parecer grávida, estando ainda desposada ainda, né, de José. Estavam vivendo porque existia a realidade do casamento naquele tempo em que, quando o marido desposava a esposa, eles ainda passavam um ano, vamos dizer assim, distantes, né, um do outro, sem, vamos dizer, no âmbito mais comum, sem coabitarem, né? Sem morarem juntos, vamos dizer assim. Então, nesse tempo em que a Virgem Maria ainda não estava morando efetivamente com José, de repente ela aparece grávida. Já foi um risco tremendo. Jesus já passou a correr perigo naquele momento e a Virgem Maria também. Quando Jesus nasce, tem todo aquele episódio da fuga que ele tem para ele, junto com José e Nossa Senhora, né? Que fogem para a constituição do Egito, fugindo de Herodes, né? Com medo de que Herodes venha a fazer algum mal, de onde surgem vários primogênitos que morrem, de onde vem a realidade dos santos inocentes. Jesus já corria perigo, já era um perigo para Jesus. A vida toda de Cristo foi um perigo. Foi perigosa estar aqui. O sacrifício de Cristo se consuma na cruz, mas nós podemos perceber esta realidade do seu sacrifício já nesse tempo, né? Aquele que é o fogo eterno do Pai, vamos dizer assim, né? O fogo eterno, de repente, vai estar Jesus numa manjedoura, num canto, digamos assim, extremamente hostil, né? Um lugar que fedia, digamos assim, a fezes, a esterco, digamos. O rei dos reis vai para aquele lugar, para aquela manjedoura, porque não tinha sequer um berço digno de um rei, efetivamente. Então, numa estrebaria, vamos dizer assim, num curral, vamos observar o Senhor dos exércitos, o rei dos reis. De repente você se depara, aquele que é o verdadeiro fogo, estava ali sentindo frio na manjedoura. Era noite, né? Então você percebe aquela realidade mesmo, onde estavam os cobertores, onde estava o lençol, onde estava aquilo que pudesse realmente aquecer o Senhor naquele frio. Então você vê, tudo já foi sofrimento desde quando Jesus se encarnou, vamos dizer, por ocasião do seu nascimento. A própria gestação da Virgem Maria foi uma gestação também que foi bem eivada podemos assim dizer, de sacrifícios e de perigos. A Virgem Maria, quando ela está grávida, ela vai até a Judéia, sobe a Judéia para chegar a Isabel, a sua parenta. Vai ajudar a sua parenta também com a gravidez dela, que já era mais idosa e já estava com uma gravidez mais avançada lá de João Batista. Então você vai notando estas realidades, o sofrimento de Cristo. E por isso a Constituição, para ser também nosso modelo de santidade. É importante observarmos isso. Você vê que a coisa vai crescendo, né? E eu vou repetir. Salvar-nos, reconciliando-nos com Deus,
conhecermos o amor de Deus e agora para que seja modelo de santidade para nós. Ou seja, não basta a salvação, é preciso que aconteça também a santidade. Não tem o menor sentido simplesmente ser salvo. Eu agora preciso amar o Senhor de volta. Ele me amou primeiro e a iniciativa sempre é dele, é ele que sempre se antecipa, né? O Senhor sempre se antecipa e vem ao nosso encontro, antes mesmo que nós possamos ir a ele. Com a sua misericórdia ele se antecipa, mas agora somos nós que precisamos também dar esse passo, né? Fazer este esforço, o esforço de amá-lo de volta. Buscarmos efetivamente nosso Senhor, que morreu por nós. E como eu disse no início, nós merecíamos o inferno. E por causa desta realidade de Cristo Jesus, ele nos tomou de volta. E agora nós temos acesso ao coração de Deus por causa de Cristo. Temos acesso ao Pai, temos acesso ao céu. Nós podemos perceber agora esta realidade. Finalmente podemos entrar no céu, porque estava fechado, né? Estava fechado. O céu para nós estava fechado. As portas do paraíso estavam fechadas. E em Cristo Jesus nós já podemos ter acesso a esta realidade. Nós vamos notar essa condição, inclusive, aí. Mas para poder chegar no céu, é necessário que eu seja santo, que eu busque a santidade, que eu procure não, digamos assim, lutar efetivamente, né? Procure lutar efetivamente contra o pecado, tomar de assalto mesmo a realidade da santidade, né? Tomar de assalto, como se diz. Quero, com determinada determinação, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, com determinada determinación, como ela mesma costumava dizer na sua língua em espanhol, né? Eu quero, Senhor, e eu vou, entende? Assumir o propósito, não se deixar esmorecer, ser modelo de santidade, como diz aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Pai, no Monte da Transfiguração, ordena: ouvi-o, pois ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você nota mesmo que é o Senhor que está mandando. Ele mesmo vai dizer: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sereis santos, Levítico 19, verso 2, porque eu sou santo. Sereis santos, novamente Levítico 11, 44, porque eu sou santo. E no Evangelho nós vemos Jesus mesmo pedindo de nós nada menos que perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Então você nota esta realidade a partir daqui. Então você vê no número 460, mais uma vez, por quê? O Verbo se fez carne. Para que nos tornemos participantes da natureza divina. Que maravilha! Segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, verso 4. Para que sejamos participantes da natureza divina. Olha só o que nós vamos observar. Santo Irineu de Lyon, falando na sua obra Adversus Haereses, né? Isso por volta do entre o século II e o século III. Ele morreu mais ou menos no ano 202, né? Observe essa condição. Santo Irineu de Lyon, ele vai dizer assim: pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem. É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Né? É uma maravilha podermos observar essa condição. E eu vou dizer aqui mais uma citação de São João da Cruz, que agora me recordo, né? E você precisa estar bem atento para ouvir esta citação com uma mentalidade católica. Não deixe mentalidades protestantizadas entrarem aqui neste pensamento, mas o que São João da Cruz fala em suas obras, ele diz o seguinte: o que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele Deus por natureza. Você percebe o que eu acabei de falar? O que Deus pretende é fazer-nos deuses. Em que sentido? Como assim deuses? Né? Participantes da vida divina. Participantes da vida de Deus. Lembra que Adão e Eva participavam, né, no jardim da amizade com Deus? Né? Você podia observar essa realidade antes do pecado original. Nós perdemos isto por causa do pecado original. Em Jesus Cristo, nós ganhamos até mais do que aquilo que perdemos.
Em Cristo, ganhamos mais do que o que perdemos. Veja que maravilha. Agora, não vamos mais simplesmente participar de uma amizade com Deus, mas também agora participar da sua glória, participar da sua vida divina, conhecer os tesouros insondáveis de nosso Senhor, de nosso Deus, né? Perceber a ciência de Deus, como São João da Cruz também vai falar. Perceber, está perceptível a ciência de Deus. Como ele mesmo vai dizer, né? Ao abrir seu lado, o seu coração, ele me revela o que está lá dentro. E eis que se abre o lado do coração transpassado do Senhor e ele me revela o que está ali dentro deste coração transpassado. Perceba a ciência de Deus. São João da Cruz vai falar. Então você percebe esta realidade, né? O que Deus pretende é fazer-nos deuses no sentido de sermos participantes de sua vida divina, sendo Ele Deus por natureza. Ou seja, Ele de fato é quem é Deus efetivo. Nós assumimos esta condição não para sermos deuses no sentido estrito da palavra, né? Mas no sentido de participarmos da sua glória, de participarmos da sua alegria, de participarmos da sua vida. É neste sentido que nós realmente conquistamos mais do que aquilo que perdemos por causa do pecado original. Então, note esta realidade e esta constituição. Se nós percebermos ainda esta filiação divina que vai evidenciar aqui que Santo Irineu também fala, né? Para que nós possamos assumir a filiação divina e nos tornemos filhos de Deus. Nós também somos filhos de Deus, só que por adoção, por participação, partícipes desta vida, né? Precisamos observar esta realidade. E aí você vê mais adiante, Santo Atanásio, ele vai falar justamente, fazer esta outra citação que nós também temos aqui, no número 460. Pois o Filho de Deus se fez homens para nos fazer Deus. Eu citei São João da Cruz, né? E Santo Atanásio fala algo parecido aqui agora, né? Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Percebe esta realidade? Fazer parte da sua vida, né? E isso é muito importante que fique bem claro. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem, dos homens fizesse deuses. Você vai notar também Santo Tomás de Aquino. Fico muito feliz em saber, em observar com vocês, que esta fala não é exclusiva de São João da Cruz. Quando ele fala lá na sua subida do Monte Carmelo, né? Ele vai falar de forma assim, muito enfática esta realidade. Mas você vê que é apenas uma confirmação daquilo que outros santos também falavam, também chegavam a dizer, né? Como Santo Tomás, que era doutor da igreja, São João da Cruz, que também um doutor da igreja, né? Você vai evidenciando estas abordagens aqui. Tá? Inclusive, São João da Cruz ele fala algo também muito bonito, muito interessante, quando ele diz assim: nega os teus desejos e escutarás aquilo que deseja o teu coração. Nega os teus desejos, as tuas paixões, as tuas realidades, aquilo que tu queres, e tu escutarás o que efetivamente deseja o teu coração. E o teu coração deseja o quê? Porque no teu coração está Ele, está o Senhor. Entende? Nega os teus desejos e escutarás aquilo que deseja o teu coração, a intimidade do teu ser. É só você procurar lá, que Deus aí habita, né? Dentro dessa constituição. Especialmente eu falo para o batizado, né? Especialmente aquele que realmente tem o Espírito Santo em si. E aí você observa esta realidade, esta condição, né? E por meio da oração você vai observando toda esta realidade, tornando muito evidente na sua vida. E aí você vê, já no número 461, você pode notar aqui o fenômeno da encarnação, né? O fenômeno da encarnação, número 461, ele vai falar justamente sobre esta realidade. Logo no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, verso 14, vai dizer, quando é retomada de fato a expressão que São João se vale, né? O verbo se fez carne. A igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Em um hino atestado por São Paulo, a igreja canta o mistério da encarnação. Você pode notar neste hino que está lá em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8.
tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina, não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Assim como a Epístola aos Hebreus, no número 462, aqui no Catecismo, vai falar. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou, não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui para fazer tua vontade. Está lá, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, você pode notar esta constituição. Mas você vê bem mesmo, né? O verbo divino se fez carne e habitou entre nós, como os santos padres da igreja vão falar também de forma muito enfática, né? Ele assumiu o que não era, sem deixar de ser o que era, o que sempre foi. Ele assumiu o que não era. O que ele não era? Homem. Sem deixar de ser o que era, Deus. Ele sempre foi Deus. E de um tempo, vamos dizer, na plenitude dos tempos, ele se fez homem e assumiu aquilo que não era. Ele não tinha condição humana. E de repente assume esta realidade, né? Assumiu o que não era sem deixar de ser o que era. Então você nota esta realidade. Isso é muito importante para nós observarmos isso, porque a fé na encarnação do Verbo é algo que distingue de forma muito efetiva a nossa fé. A fé na encarnação do Verbo, como diz o número 463, a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, diz a primeira carta de São João, capítulo 4, verso 2. Esta é a alegre convicção da igreja, desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, né? Esse é um mistério que nós evidenciamos também na Santa Igreja. Ele foi manifestado na carne. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então precisa que nós evidenciemos justamente esta constituição. E aí você observa aqui, já no tópico 3, né? Você percebe o primeiro tópico, a pergunta que ele fez, porque o verbo se fez carne, nós falávamos sobre ele. O segundo tópico, que trata justamente da encarnação do verbo, né? E o terceiro tópico agora, que é quando ele vai falar da natureza do verbo, né? A natureza de Cristo, a natureza de Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Que rendeu polêmica aí para alguns séculos, se nós observarmos ao longo da história da igreja, né? Nós percebemos aí polêmicas desde os primeiros tempos do cristianismo. É realmente uma ação grandiosa da parte de Deus observarmos esta realidade e esta condição, né? Ao longo da história, perceber como realmente a igreja ela é inspirada por Deus, vem de fato do alto, podemos assim dizer, diante de tantas circunstâncias que foram surgindo nos primeiros séculos, tantas perseguições de fora, tantas heresias, né? E ainda assim a igreja continuou seguindo até hoje, né? Então você realmente vê mesmo como um plano de Deus mesmo ao longo da história, né? Porque muitas heresias que beiravam essa realidade da natureza de Cristo, né? Da dupla natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, né? Renderam várias heresias aí, se nós evidenciarmos, heresias tais como o arianismo, que negava, por exemplo, a própria divindade de Jesus, né? Porque alegava-se que Jesus não podia ser Deus, tendo em vista que ele era um homem, e sendo homem, as realidades materiais eram realidades, digamos assim, pecadoras, pecaminosas, né? Jesus, sendo matéria, sendo homem, era pecador, e como pecador não podia ser Deus. Então, Ário, que era um bispo, inclusive, ele veio com essa teoria, e isso foi refutado no Concílio de Nicéia por volta do ano 325, né? Ao tempo do Papa Silvestre I, né? Bem velhinho ele estava, ele não pôde estar no Concílio de Nicéia, mandou 2 delegados para representá-lo. Mas
essa heresia foi refutada, né, no Concílio de Nicéia, que foi o primeiro grande concílio ecumênico da Igreja. Né? Lembrando que a Igreja ela tem 21 concílios ecumênicos. O Concílio Vaticano II foi o 21º concílio ecumênico da Igreja, né? Vamos dizer assim, porque teve vários outros concílios regionais ao longo da história. Mas você pode notar várias heresias aí que muitas vezes questionavam essa realidade da natureza humana, da natureza divina de Cristo. Uma outra heresia também chamada de nestorianismo, né? Que foi refutado no Concílio de Éfeso, que foi o terceiro concílio ecumênico da Igreja, né? Nós tivemos Nicéia em 325, tivemos Constantinopla em 381 e Éfeso no ano 431. Foi o terceiro concílio que, inclusive, refutou o nestorianismo, como também refutou o pelagianismo, essas heresias que vão escolhendo, digamos assim, no que aqui querem acreditar, né? O nestorianismo, por exemplo, falava que Jesus ele tinha duas pessoas, não era uma pessoa só, eram duas, a pessoa humana e a pessoa divina. A que estava aqui nesta terra era apenas a pessoa humana de Cristo. A pessoa divina tinha ficado no céu, vamos dizer assim, não veio para esta terra. Então, Nestório, que era também um bispo, né? Ele trouxe essa teoria e isso punha em xeque até mesmo o próprio mistério da morte de Cristo, né? Porque só a sua humanidade apenas, né, vamos dizer assim, ela ainda precisaria estar unida à divindade para poder assumir efetivamente o sacrifício de Cristo na cruz. Entende? Se houvesse essa divisão, como o Nestório propunha, isso poderia ser questionado até mesmo a validade do sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós precisamos compreender esta realidade. Por isso, essas divergências que aconteceram nos séculos III, século IV, né, século V, por exemplo, se a gente puder evidenciar como aconteceu no Concílio de Éfeso. Né? Inclusive, foi nesse concílio que foi promulgado o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Maria, mãe de Deus, né? Mãe de Deus Filho, vamos dizer assim, já que Jesus é Deus. E, se nós evidenciarmos, tem uma única pessoa, porém, a segunda pessoa da Trindade, porém, duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, de modo que a natureza humana ela é subordinada à natureza divina da única pessoa do Verbo, né, eterno do Pai. Então, você vai observando essas realidades, é o que vai tratar aqui a partir do número 464. Você vê bem mesmo aqui, olha, o acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Jesus, podemos dizer que ele é 100% Deus e 100% homem, é o que o catecismo está dizendo. Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. É 100% Deus e 100% homem. Né? A natureza humana e divina de Cristo estão unidas, vamos dizer assim. Né? Mais unidas, por exemplo, do que o meu corpo está unido à minha alma. Vamos observar isto. Né? A natureza humana e a natureza divina está unidos de uma forma assim altamente íntima, podemos observar. E ele vai dizer mais, né? Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos diante das heresias que a falsificavam. Era muito perigoso, né? O tempo em que a Igreja viveu, não somente por causa das perseguições dos cristãos aos cristãos pelos romanos, né? Mas principalmente por causa dessas condições aqui heréticas que foram surgindo. Você vê, por exemplo, aqui ele vai dar algumas ideias de algumas heresias que foram surgindo aí. O Catecismo número 465 vai fazer alguns detalhamentos. Observe aí. Observe comigo a leitura. As primeiras heresias, mais do que a divindade de Cristo, negaram sua humanidade verdadeira. Aquilo que falávamos na aula passada. O docetismo gnóstico, né? O docetismo era uma heresia justamente que tratava dessa realidade. Negava a humanidade de Cristo. Essa heresia ela existia desde o tempo, se nós notarmos, até mesmo no primeiro século, o chamado docetismo, que negava a humanidade de Cristo. Que Jesus era só Deus
e que o que era visto aqui era como se fosse uma espécie, vamos dizer assim, talvez o termo seja inadequado, mas para que você entenda, como se fosse uma espécie de holograma. Jesus passou esse tempo aqui, não de forma tão real, né? Então veja o perigo das heresias que beiravam o início do cristianismo, os primeiros cristãos. Era uma heresia, inclusive, influenciada por uma outra, chamada gnosticismo, que acreditava em duas circunstâncias de Deus, né? Um Deus bom, que era o Deus do Novo Testamento, e o Deus mau, que era o Deus do Antigo Testamento. O gnosticismo é uma heresia que até hoje você vê que ela ainda faz alguma espécie de burburinho, algum barulho dentro do meio que muitas vezes se observa na sociedade. Mas ela é uma heresia antiquíssima, se você notar, né? Altamente confusa o seu entendimento. Você vai observar, quando você vai ver o estudo do gnosticismo, você nota que é uma heresia que é difícil até para quem é adepto dela para entendê-la, né? De tão confusa que ela é. Se assim observar, do gnosticismo, o maniqueísmo, né? de Manis, que veio lá do Oriente, da região lá da Ásia, né? E acabou impregnando também um pouco da região do Oriente, na África, onde influenciou também Santo Agostinho, que antes de ser cristão foi maniqueu. Você vê, são heresias assim, confusas, vieram do gnosticismo, né? Dessa coisa da gnose, dessa realidade de um Deus bom, de um Deus mau, como se existissem duas divindades nesse contexto. Então você vê que às vezes é difícil até a compreensão delas. E o docetismo acabou herdando um pouco, uma heresia que herdou um pouco desse gnosticismo aí, tá? Que negava, inclusive, a humanidade verdadeira de Cristo. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, desde o início. Por isso que falávamos na aula passada da primeira carta de São João, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, apalpamos, nós o tocamos. Nós o tocamos antes dele ser morto na cruz e nós o tocamos depois também, como o próprio São Tomé tocou nas feridas de Cristo, de onde provém aquela tremenda confissão de fé, meu Senhor e meu Deus, né? Então você vê que São João mesmo já estava, quem sabe, refutando esse tipo de pensamento que estava querendo penetrar na igreja, né? Então você observa essa condição. Ele diz ainda: desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. Mas desde o século III, a igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Né? Por isso que o concílio de Nicéia vai proclamar a primeira parte do credo, né? E vai mostrar gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Você vai ver toda aquela condição. Deus de Deus, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz. Você vai percebendo que ele veio realmente do Pai. Tem a mesma substância do Pai. É por natureza filho de Deus e não por adoção. Você vai percebendo logo nos primeiros séculos, até o século III mesmo, você já vai percebendo essa condição. E olha que nós estamos falando de épocas de grandes perseguições, né? Porque o século III era uma época de terríveis perseguições dos romanos aos cristãos. Tinha épocas que realmente era difícil ser cristão, difícil mostrar-se como cristão, e ainda assim a igreja lutava contra heresias que já existiam nessa época. Você vai notar, por exemplo, se evidenciarmos aí o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, como já havia falado, no ano 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, esse termo aí, homousios, né, ao Pai. Você vai evidenciar justamente o símbolo niceno que foi observado já nesse concílio. E aí condena Ário, que afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente da do Pai, ou seja, negando também a divindade de Cristo. Enquanto o docetismo negava a humanidade, o arianismo negava a divindade de Cristo, dizendo que Jesus ele poderia ser até alguém melhor que os outros homens, né? Mas não Deus. Então veja o perigo que era, e olhe que a igreja teve uma época que a igreja praticamente ela tinha aderido, uma boa parte dos primeiros cristãos, os cristãos do século III, do século IV, por exemplo, né? Tinham aderido assim de forma assustadora ao arianismo. Coisa absurda de como Ário conseguiu, e mesmo depois de sua morte, ainda existiram muitos seguidores que ainda viam essa realidade, né?
Até mesmo o comportamento deles era diferente do comportamento cristão católico, ortodoxo efetivo, né? Teve uma época que podemos até dizer, ousar dizer, quando surge o grande Santo Atanásio, né? É como se a Igreja Católica fosse resumir-se praticamente à realidade do próprio Santo Atanásio e do próprio Papa, podemos assim observar, né? Muito embora o Papa também tivesse inclinado a entender um pouco do arianismo, quem sabe até mais tendencioso, embora não tenha, devemos dizer, embora não tenha efetivamente aderido a esta realidade da fé diário, né? Porque realmente Deus ele realmente intervém mesmo nesta realidade para que o Papa ele não confirme uma fé que não seja efetivamente católica, né? O Papa Libério, por exemplo, inclusive o Papa Libério por volta do ano 200, estou falando do ano 250, né? Que nós podemos evidenciar melhor, do ano 350, né? Já no século IV, contemporâneo de Santo Atanásio, Papa Libério, foi dos papas, ele é o primeiro papa que não foi canonizado na história, né? Você vê que todos os papas, até Libério, todos eles são santos, são canonizados, né? Libério é o primeiro da lista que não é canonizado, até por conta dessa controvérsia com relação a essa heresia do arianismo, mas ele nunca ficou comprovado ou confirmada que ele tivesse aderido a essa fé herética, né? Senão ele seria tido por herege. Né? E aí eu venho realmente em defesa do Papa Libério nesse contexto, né? Não aderiu a esta fé herética, né? Mas ainda manteve confirmada justamente a fé católica efetiva, no tempo de Santo Atanásio, né? Que foi um santo que realmente veio como sinal providencial da parte de Deus para combater o arianismo, e houve realmente uma época que ele praticamente sustentou a Igreja Católica praticamente com a mão, no sentido assim de proporcionar a ortodoxia da fé, né? Então você vê esta realidade, justamente conforme nós evidenciamos aqui. Embora os concílios tivessem condenado o arianismo, mas os seguidores ainda continuavam se revoltando, se rebelando, né? Escolhendo, por isso a heresia chamada de hairesis, né? Que significa escolha, escolhendo no que querem acreditar. E aí você vê que ainda passaram-se alguns séculos até que o arianismo finalmente foi, digamos assim, aniquilado, podemos assim dizer, pelo menos no seu núcleo central, né? E não fez tantos estragos na igreja dentro desse processo. E aí você vê no número 466, né, a heresia nestoriana, que ela vai falar justamente via justamente no Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Imagina aí, ele reconhecia em Jesus duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina, né? Unida, a pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. A igreja não professa isso. A igreja professa o quê? Jesus tem uma única pessoa, a segunda da Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, na única pessoa do Verbo, né? Do Verbo eterno do Pai. Então, quando falamos de Jesus Cristo, falamos da pessoa de Jesus Cristo, né? Nós estamos falando da sua dupla natureza, humana e divina. Podemos assim observar. Isso é muito importante evidenciarmos, né? Alguns protestantes, dentro das suas vertentes, eles não creem nisto, porque questionam o fato de Maria ser mãe de Deus. Maria não pode ser mãe da natureza humana de Cristo apenas. Ela não é. Veja, por exemplo, vamos tomar como exemplo a minha pessoa, né? A minha mãe. A minha mãe, ela não é mãe apenas do meu corpo ou mãe apenas da minha alma. Ela é mãe do meu todo. E o meu todo é o quê? Corpo, alma, né? É o todo. A minha pessoa humana, ela é mãe da minha pessoa humana inteira. Isto em Jesus também é evidente. Jesus ele tinha uma natureza humana, uma natureza divina, mas na única pessoa. Maria não é mãe somente da natureza humana de Cristo. Maria é mãe da pessoa. Quando você declara que é mãe de alguém, ou pai de alguém, você não é pai de uma parte dele. Você é pai dele inteiro. Então, a pessoa de Cristo. Por isso dizemos que Maria é a grande Theotokos, e não a Christotokos. Né? Theotokos, mãe de Deus, né? Em grego. E não Christotokos, mãe apenas da humanidade de Cristo.
Ela é mãe do Cristo inteiro. Entende? Isso é importante. Isso foi definido no Concílio de Éfeso. Concílio que aconteceu em Éfeso. Éfeso era uma cidade, vamos dizer assim. Hoje já está em ruínas, né, vamos dizer. Fica lá o local correspondente à Turquia, né, aquela região da Turquia, ali próximo a Istambul, né? Éfeso era justamente uma cidade que era próxima assim, a um tanto quanto a Constantinopla, né? Então você vê que tudo aquilo já foi tomado pelos muçulmanos. Mas o concílio foi feito lá em 431, no século V. E isso já foi definido, né? Rebatendo Nestório. Mas se você observar alguns protestantes, para refutar que Maria não é mãe de Deus, ele vai citar justamente essa heresia, a heresia nestoriana. Maria é mãe da humanidade de Cristo. Gente, e a divindade? Né? A divindade está onde? Não está unida à humanidade? A natureza divina unida à natureza humana? Então, cita muito o nestorianismo. E não nota que estão citando de fato uma heresia. Nem percebe, às vezes nem sabem que de fato essa heresia já foi refutada pela igreja há séculos antes do protestantismo surgir. Né? Essa heresia já foi refutada no século V. Um milênio depois, né? Século XV, século XVI, é quando o protestantismo surge. Revivendo heresias refutadas por grandes mestres, por grandes doutores da igreja, inclusive na época do século IV, na época do arianismo, foi a época que, quando o arianismo surgiu, né, no século IV, por exemplo, que já estava em alta, né, como heresia, foi uma época em que, na igreja, para você ver como é a providência, na igreja foram suscitados inúmeros santos e inúmeros doutores. Você pode prestar atenção. Santo Atanásio, Santo Agostinho, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa, São Basílio um pouco antes, mas era um pulular de santos, não só santos, doutores, assim, gente da mais alta estirpe para combater em favor da igreja, né? Outro século, se você fizer uma análise, outro século em que a igreja pululou de santos e doutores foi no século XVI, época da Reforma Protestante. Muita gente questiona que a igreja estava em decadência. Se você observar os santos que foram suscitados no século XVI, época da Reforma, da Revolta, eu gosto de chamar, da Revolta Protestante, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Carlos Borromeu, São Roberto Bellarmino, São Francisco de Sales, um pouco mais tarde, já no finalzinho do século XVI mesmo. São Felipe Neri, homens de alta estirpe, né? Santa Maria Madalena de Pazzi. Santos, você vê, foram realmente... O Senhor levantou grandes homens e grandes mulheres para combater a revolta protestante. Né? É quando surge a Companhia de Jesus, criada por Santo Inácio de Loyola. É quando surge a realidade de Santa Teresa d'Ávila com o seu caminho de perfeição, seu livro da vida, com os seus sermões, com as suas fundações. Né? São João da Cruz, com a subida do Monte Carmelo, com a noite escura, obras tremendas que nós vamos observar. São Roberto Bellarmino, que vai fazer uma locução e uma defesa mesmo, de forma bastante apologética até, em defesa do papado, que estava sendo altamente atacado pelo anglicanismo, pela realidade da Inglaterra. Então você vai percebendo esta condição, né? Como a providência foi sendo suscitada em épocas de grande crise na vida da igreja. O Senhor vai suscitando os seus santos. Isso é tremendo, para perceber o quanto a igreja realmente ela é assistida pelo Espírito Santo, né? Então você vê isso aqui com o fato de Nestório, como herege no século V. E você vai perceber, inclusive, aí grandes santos que são levantados, como São Cirilo de Alexandria, que nós observamos aí, que foi vamos dizer assim, um pormenor muito evidenciado no Concílio de Éfeso. São Cirilo de Alexandria foi quem realmente refutou brilhantemente a heresia de Nestório, né? É interessante que Santo Agostinho já tem até morrido nesse tempo do Concílio de Éfeso. Morreu um ano ou 2 anos antes do Concílio de Éfeso, mas ele também já tinha feito todo um trabalho, né, para o Papa, já no início do século V, o Papa Inocêncio I, ele já tinha feito todo um trabalho apologético, né, em defesa da fé contra outra heresia, que era o pelagianismo, né, que negava a graça de Deus. Então, por isso Santo Agostinho é chamado doutor da graça. Então, você vê essas realidades aqui,
quando você nota, né, a participação desses santos nessa vida, nesses tempos de crise, né? Sobretudo aqui na crise ariana. Então você vai percebendo, tanto na crise ariana quanto nestoriana, né? Você nota, por exemplo, olha, o verbo unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional se tornou homem. Eis o que diz o Concílio de Éfeso. Se você observar, o símbolo que está... Você encontra esse símbolo no chamado Denzinger, né, que é este compêndio de decretos, de constituições, de decretos dos concílios, decretos conciliares, né, o Denzinger. Nele você vai encontrar vários textos dos concílios mais antigos até da história da igreja. E você vê que no concílio de Éfeso foi proclamado justamente isso. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, e aqui vem o grande dogma da maternidade divina, por isso o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Gosto até de parafrasear, de certa forma, algumas circunstâncias, quando diz assim, que o corpo de Jesus, normalmente o corpo humano, né, o meu corpo, por exemplo, a minha identidade genética, vamos supor, né, o meu sangue, inclusive, ele é herdado tanto do meu pai como da minha mãe, né? Tem partes de mim que são do meu pai, tem partes de mim que são da minha mãe. Às vezes aqui se costuma até dizer, né? Você puxou a seu pai, você puxou mais a sua mãe, mas tem traços dos dois em você, né? O seu código genético tem traços dos dois, até a sua própria realidade sexual veio de cromossomos provenientes dos dois, né? Então você vê essa condição, o espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. No caso de Maria e de Jesus, você vai perceber que não houve a participação, digamos, humana do pai, né? Não houve participação de José na concepção de Jesus. A participação que teve de humanidade foi somente de Maria, porque a parte ligada ao pai veio do próprio Deus, não é? Então podemos dizer que Jesus é 100% o corpo de Maria. O corpo de Jesus é 100% o corpo de Maria. O corpo e o sangue de Jesus, o sangue que nos redimiu na cruz, é 100% o sangue da Virgem Maria. Se nós observarmos o cabelo de Jesus, podemos dizer, herda 100% a fibra dos cabelos, dos fios de cabelo de Nossa Senhora. Podemos observar. O código genético de Jesus é 100% o código genético da Virgem Maria. Jesus é todo Maria, do ponto de vista da sua humanidade. O Verbo nasceu segundo a carne, podemos dizer, né? É todo ela. Quando nós temos o sangue vertendo na cruz lá no Calvário, aquele sangue que está vertendo de Cristo é todo o sangue de Maria. Não tem participação paterna neste sangue. Do mesmo jeito, todo o sacrifício de Cristo. Por isso Maria, e aí existem as realidades das opiniões teológicas e tudo, né? Mas Maria é tida por co-redentora, né? Aquilo que Jesus sofreu na carne, no seu corpo, Maria teria sofrido na sua alma, uma espada transpassará a sua alma, né? Por isso é chamada de co-redentora, né? Existem algumas divergências aí, opiniões teológicas, mas você vê que tem muito sentido a Virgem Maria ser, o próprio Cristo ser todo da Virgem Maria, do ponto de vista humano. Entende? E aí você vai percebendo e aprofundando esse entendimento, se assim pudermos perceber. E aí você vê, já no número 467, outras heresias que vão se formando, né? Como os monofisitas. Os monofisitas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina do Filho de Deus. Ou seja, como se a natureza humana de Cristo tivesse sido absorvida, fagocitada pela natureza divina, o que está dizendo aqui essa heresia, o monofisismo, né? E crer apenas na natureza divina de Cristo e não na humana. E assumiu uma natureza humana, só que ela foi absorvida, foi fagocitada pela natureza divina. É o que o monofisismo vai dizer, e ele foi condenado pelo quarto concílio da igreja, que foi o concílio de Calcedônia, né? Que aconteceu aí no século V, no tempo do
Papa Leão Magno, né? São Leão Magno, grande São Leão Magno, e ele confessou justamente no Concílio de Calcedônia, no ano 451, justamente com a condenação desta heresia, chamada de monofisismo, né? Uma coisa é condenar a heresia, outra coisa é o católico aceitar que aquela heresia é de fato aquela atitude herética e se retratar, né? Esse aqui é o difícil. Aprovar, rejeitar, condenar aquilo como heresia é fácil no concílio, vamos dizer, né? Depois de ter sido feitos os devidos trabalhos teológicos, os estudos, o difícil é o povo aceitar, porque o povo tem a tendência a se rebelar. Não, eu quero do meu jeito. A igreja está errada e eu é que estou certo, né? Por isso que os monofisitas ainda ficaram fazendo muito barulho depois do concílio de Calcedônia. É aí onde realmente você consegue perceber quando de fato alguém é católico. Quando ele adere à fé da igreja, aquilo que os padres conciliares vêm atestando. Por isso que uma palavra de São Paulo muito importante que eu devo dizer aqui, São Paulo fala aos Coríntios, ele vai dizer justamente isso. É oportuno que haja hereges. Olha que palavra interessante. É oportuno que haja hereges. Por quê? Para que se provem realmente aquelas almas verdadeiramente fiéis à sã doutrina. É só assim que a gente sabe, quando você tem de fato uma mentalidade católica. Quando você se submete àquilo que ensina o magistério e não àquilo que mostra a sua cabeça e a sua própria conclusão, tirada Deus sabe de onde, né? Então, é importante observarmos essa realidade. É oportuno que haja herege justamente por causa disso, para que sejam provados justamente aquele que de fato é fiel, né? E aí você vê a definição do Concílio de Calcedônia, aí no número 467, ele vai falar: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias para nós e para a nossa salvação, nasceu da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Aqui, Nossa Senhora já é apresentada como Mãe de Deus num documento conciliar, porque ela já havia sido proclamada Mãe de Deus no concílio de Éfeso anterior a este. Você vai notando que a igreja ela vai confirmando os dogmas, né? À medida que você observa os concílios se sucedendo. Não que ela passasse a ser mãe de Deus naquela realidade. A igreja não vai declarar um dogma dizendo a partir de hoje ela é assim. Não. Ela somente atesta o que a fé da igreja sempre atestou desde a revelação pública em Cristo Jesus, né? E que em determinado momento a igreja assume a maturidade para compreender aquele dogma, né? Aquela realidade, tá? Eu gosto de me lembrar de uma fala de São Basílio Magno, né? Eu acredito que você já tenha condição de entender isso. São Basílio Magno, ele vai dizer: quando eu soube de quem era, como era a Virgem Maria. São Basílio viveu por volta do século entre 2 e 3, por volta do século 3. Quando eu soube quem era a Virgem Maria, o que ela era, as realidades que os apóstolos tinham para com ela, a intimidade que eles tinham para com ela, se eu não estivesse firme na minha fé, eu a teria tomado por uma divindade. Percebe? Naquele tempo, havia uma dificuldade em perceber a divindade de Cristo. Imagine se os dogmas a serem proclamados logo no início do cristianismo fossem relacionados a Nossa Senhora. A igreja ainda não estava pronta, os filhos da igreja ainda não estavam com a maturidade para compreender a dimensão de um dogma como o dogma da Imaculada Conceição. Num tempo em que, mesmo sendo cristãos, mas viviam no Império Romano, que era um império pagão e que gostava muito dessa realidade idolátrica de adorar deuses, e às vezes os deuses eles tinham até como os próprios imperadores. Né? Então, a igreja foi amadurecendo, do ponto de vista orgânico mesmo, o desenvolvimento orgânico da igreja, para que as pessoas pudessem compreender os dogmas a seu tempo, ou seja, confirmar uma realidade que já existia, mas que ela assumindo maturidade para compreender naquele momento, naquela ótica. Né? Então, isso é muito interessante observarmos. E aí você vê a fala de um santo como esse, que vai, de forma muito honesta, falar: se eu não estivesse firme na minha fé, né?
E aí era o grande perigo de você falar de Nossa Senhora quando ainda existiam realidades pendentes acerca da pessoa de Cristo, né? Então você nota isso também sendo evidenciado aqui nos concílios que vão se tratando. E ainda temos uma outra heresia que ele vai colocar aqui, que é uma heresia também refutada no concílio de Constantinopla II, o segundo concílio de Constantinopla, já no século VI, né? Que também vai falar sobre a realidade da vontade de Cristo. É quando surge uma nova heresia, né? Que fala que Jesus tinha duas vontades, né? A constituição da vontade humana e da vontade divina, né? Podemos observar a heresia do monotelismo, né? Mais uma heresia que nós vamos observando aqui ao longo desse processo, né? E aí você vê que surge aqui no Concílio de Constantinopla, no ano 553, uma heresia, uma constituição de um termo que ele vai chamar aqui de hipóstase, né? Que em grego poderíamos observar que é pessoa, a chamada união hipostática, né? A natureza humana unida à natureza divina de Cristo, uma união hipostática, tão íntima ao ponto de você ter uma pessoa só, efetivamente, né? A união hipostática entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo é ainda mais íntima do que a própria união entre o corpo e a alma, se assim pudermos perceber. Então ele vai colocar aqui no número 468 e 469, ele vai evidenciar justamente essa constituição. Quando ele fala aqui, não há senão uma única hipóstase, que é nosso Senhor Jesus Cristo, da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e da Santíssima Trindade. A Igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. É justamente o que vai enfatizar, se nós evidenciarmos aqui, já no número 469 mesmo, né? Vai enfatizar justamente esta fala, se nós pudermos observar, por exemplo, aqui de São Leão Magno, inclusive até mesmo de uma liturgia bizantina, né? Ele diz justamente o seguinte: ele permaneceu o que era, assumiu o que não era. Canta a liturgia romana. E se você puder observar também São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, como era chamado, né? Por conta da sua eloquência e da sua fala, São João Crisóstomo proclama e canta: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes por nossa salvação, encarnar-vos da Santa Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria, vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado, ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, sois da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo. Salvai-nos. Você vai percebendo toda esta realidade e constituição. E ainda por cima, se você notar dentro de todo esse processo, você ainda vai encontrar aqui um tópico 4. De que maneira o Filho de Deus é homem? Você pode perceber justamente toda esta realidade quando nós notamos aqui no número 470, quando ele diz: uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade, e a do corpo humano de Cristo. Mas, paralelamente, teve de lembrar toda vez que a natureza humana de Cristo pertence em próprio à pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que ele faz, nela depende do da Trindade. Podemos, inclusive, dizer que, assumindo uma natureza humana, podemos dizer que tem algo de humano na Santíssima Trindade. Não é maravilhoso percebermos isso? E mais, devo dizer, assim como São Luís Maria Grignon de Montfort, ele devotíssimo de Nossa Senhora, se o sangue de Jesus e o corpo de Cristo e a carne de Cristo são 100% de Maria, podemos dizer também que existe algo da própria Virgem Maria na Trindade. Percebe? Isso é São Luís de Montfort quem falou, viu? Não é a minha opinião, é a opinião de um santo. A posição teológica de um santo da Igreja. Ele vai falar disso no seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, nós notamos essa constituição. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas,
pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E aí você vê ainda no tópico 471, quando ele vai tratar aqui, inclusive, sobre a alma e o conhecimento humano de Cristo. Isso aqui também é muito importante evidenciarmos, né? Porque Jesus Cristo, ele de fato assumia, também podemos assim perceber, a atribuição, né, da onipotência divina, ele que era de fato onipotente, onisciente, né, podemos assim observar, mas você percebe que ele era dotado de uma alma, e esta alma, apesar de ter a condição de se evidenciar a visão beatífica de Deus, né, mas existe algo tênue aí, onde nós percebemos que é uma alma capaz de aprender realidades também de caráter humano, podemos assim observar. É o que nós observamos justamente aqui no número 471, ele vai dizer: Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma e o espírito. Isso a gente vai perceber que também é um erro, é uma heresia, né? E com esse erro a igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Ou seja, você pode perceber que próprio Jesus, mesmo sendo ele a palavra, mas ele teve Nossa Senhora, teve São José, para ensiná-lo a falar o aramaico, que era a língua nativa daquele tempo para eles, né? Perceba esta realidade. Nossa Senhora ensinou a palavra a falar, se pudermos observar, na palavra de Deus, que é o Cristo, a falar. Entende? Ensinou ele a andar, a dar os primeiros passos. Ensinou ele a raciocinar, ensinou a ele os escritos sagrados, a Torá, por exemplo, né? Então, se nós evidenciarmos essa constituição, você nota no número 472, esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Ou seja, Jesus ele não nasceu sabendo toda a configuração da ciência, vamos dizer assim, né? Todos os ares científicos, todas as constituições próprias que são dotadas da inteligência, né? Embora isso estivesse embutido dentro da sua condição, da sua visão beatífica, mas enquanto uma alma racional, enquanto uma alma humana, e esta alma humana de fato foi criada, a Santíssima Alma de Nosso Senhor Jesus Cristo foi criada no ato da sua, vamos dizer, da sua concepção ali no ventre virginal da Virgem Maria, né? No ventre da Virgem, aquela alma racional pura, imaculada, foi criada naquele exato momento em que houve ali a concepção do Verbo de Deus no seio de Maria. Né? Perceba o tremendo mistério. É um mistério da encarnação que costuma se dizer que é até maior do que o próprio mistério da ressurreição de Cristo. Né? A ressurreição de Cristo tornou Cristo de volta à vida, digamos assim. A encarnação, Deus sai do eterno para irromper no tempo. Né? Então você percebe esta realidade. Então, diante disso, você pode notar justamente o que ele diz aqui nesta Constituição. Né? Esta alma humana, ela exercia as suas condições próprias de acordo com a história da sua existência no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar, crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Né? Aos 12 anos, você nota que a inteligência de Cristo já era uma inteligência turbinada, se observarmos, né? Ele estava falando para doutores da lei lá no Templo de Jerusalém, quando Nossa Senhora o reencontra, após 2, 3 dias depois de tê-lo perdido, mas ele estava lá falando e os doutores impressionados com a tamanha sabedoria dele. Mas você vê o raciocínio que ele conseguia desenvolver muito mais de forma evidente do que qualquer outro ser humano, né? Mas precisou ser desenvolvido de alguma forma, né? Aqui não estamos falando da questão do atributo da sua onisciência, mas a realidade da sua alma que precisava crescer em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. E ao mesmo tempo esse conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa, como nós observamos no número 473. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, não por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus.
né? Então, ele tinha uma intimidade tão grande com o Pai que manifestava na sua inteligência tudo o que convinha justamente a Deus. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. E isso era possível também, já que Jesus, de fato, é Deus, né? Você vai observando esta condição. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. O que ele reconhece e desconhece neste campo, declara a Lhures não ser sua missão revelá-lo, né? Com a realidade da sua segunda vinda, por exemplo. Você vai observar justamente toda esta condição, como ele mesmo vai colocando aqui, desse processo no número 475, bem como no número 476, em que ele vai falar da sua vontade humana, a vontade humana de Cristo, sendo evidenciada, inclusive, e confessada no concílio ecumênico, no sexto concílio ecumênico, né, que estava relacionado justamente a Constantinopla, e nós vamos observar que é declarado justamente que a vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela. Não há duas vontades opostas que se contrapõem. A vontade humana, ela é, digamos assim, ela segue a vontade divina, estando até submissa a ela, né? Sendo subordinada, como diz aí no número 475. Observe. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade todo-poderosa. Vai falar o terceiro concílio de Constantinopla, que na verdade é o sexto concílio ecumênico da Igreja. Você vai observar, inclusive, aí nos números 476 e 477 ainda, falando acerca do verdadeiro corpo de Cristo, né? Que é interessante também observarmos e meditarmos. Ele diz o seguinte: visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No sétimo concílio ecumênico, e é belíssima essa parte do concílio de Nicéia, né, do segundo concílio de Nicéia, que é o sétimo concílio ecumênico da Igreja, a Igreja reconhece como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. É lindo quando São João Damasceno vai falar sobre essa realidade. Ele que foi um grande defensor da veneração das imagens, né? Combatendo o chamado iconoclasmo, em que a Igreja no Oriente, em algumas dissensões, estava querendo quebrar e aniquilar todas as imagens, porque achava ilícito, né? Ele vai dizer justamente toda essa realidade, quando ele diz assim: agora que o Verbo divino se fez carne, se fez homem, agora eu posso fazer uma imagem daquilo que eu vi de Deus. Se na antiga aliança eu não podia, agora na nova aliança ele se mostrou. E eu posso fazer uma imagem daquilo que eu vi de Deus, vai dizer São João Damasceno. E ele diz aqui: ao mesmo tempo a Igreja reconheceu que no corpo de Jesus, Deus, que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados. Pois o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Você vai observar justamente essa constituição aí, que foi definida no segundo concílio de Nicéia, no século VIII, no ano 787. E aí, para finalizarmos, nós temos ainda uma pequena constituição a respeito do coração do Verbo encarnado. Este Deus tão grandioso e maravilhoso quis ter um coração, né? Aquilo que Santa Margarida Maria Alacoque, de forma tão brilhantemente e de forma tão eloquente, ela vem a espalhar esta devoção, né? Vai dizer o seguinte no número 478, para que possamos finalizar a nossa formação. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus nos amou e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para nossa salvação, se nós pudermos perceber, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama
ininterruptamente o Pai eterno e todos os homens. Ele quis ter um coração e quis entregar esse coração para cada um de nós. Por isso, queridos irmãos, possamos, de fato, efetivamente adorarmos este coração sagrado, coração de Jesus, assumimos efetivamente uma devoção a este coração, porque foi com este coração que ele nos amou, um coração que se dilata de amor por nós, né? Coração que foi transpassado pelo centurião, pela lança, de onde jorra sangue e água, e de tão dilatado, de tanto amor, é derramado por nós até hoje. Então, possamos efetivamente vivenciar, nesses tempos, essas formações que vivenciamos, esta devoção a este sagrado, este tão sagrado coração, o coração de Jesus. Rezemos juntos essa Ave Maria e peçamos cada vez mais a graça da perseverança da parte de Deus, perseverança para que possamos continuar os nossos estudos. E não esqueça de também nos acompanhar junto às apostilas, respondendo os questionamentos e fazendo valer tudo aquilo que você está aprendendo neste curso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.